Olá, eu sou o professor Harold Brito e vou dar dicas para você, tutor de pets ou pais de pets, a fazer uma viagem segura com os seus pets. A gente sabe que existe uma diferença de comportamento entre cães e gatos, mas de qualquer maneira eles têm que ficar tranquilos para uma viagem segura. Dependendo do comportamento de cada um também, e em cada espécie existe uma variação comportamental, você vai precisar usar maneiras diferentes para viajar com ele. Bom, a primeira coisa para ter uma viagem segura é ter um pet tranquilo, então nesse local, no carro, por exemplo, ou numa caixa de transporte, a depender de como vai ser essa viagem. Então, por exemplo, uma viagem de poucos quilômetros, que você vai descer a serra, por exemplo, com um pet, então saindo de uma cidade no planalto e no litoral, por exemplo. Você precisa que ele fique seguro no carro e ele pode até estar fora de uma caixa de transporte, desde que esteja, claro, com um peitoral, por exemplo, e isso acoplado no cinto. O animal nunca deve ficar solto no carro, porque se ele estiver solto no carro, qualquer freada brusca, qualquer acidente, não que você, por exemplo, vá frear seu carro bruscamente, mas um outro carro pode bater em você, por exemplo, e acaba provocando um deslocamento, e você tem que frear. Isso pode machucar o animal, então você tem que ter ele no carro seguramente. Outra coisa, se esse animal ele tem problema de náusea, aí provavelmente você vai ter que ir ao médico veterinário e ele vai ter que usar algum medicamento para corrigir isso. É claro que para prescrever qualquer medicamento, o veterinário tem que examinar antes, Mas existem vários medicamentos que controlam náusea, por exemplo, e que esse animal não vai ter problema de ficar, por exemplo, sangrando muito ou ficar muito agitado durante a viagem também, Existem medicamentos também que fazem com que o animal fique realmente tranquilo e que podem ser usados para viagem, mas também, de novo, para a prescrição do medicamento tem que passar pelo veterinário antes. A viagem nas caixas de transporte, a gente tem que lembrar que a caixa solta no carro, ela não está segura. Se ela tiver fixa no carro, aí sim a gente tem uma viagem um pouco mais segura. A gente tem que lembrar ainda da temperatura de conforto. Aquela temperatura, quando o carro está muito quente dentro, o animal ele vai ficar com mais sede, ele vai ficar quejando, ele pode ficar desidratado, então isso é um problema também na viagem. Tem que lembrar também que os animais, assim como a gente, eles têm necessidade, por exemplo, de muitas vezes parar para fazer um xixi, por exemplo. Então você não pode prolongar muito a viagem ou ficar parado muito tempo sem tirar ele do carro para levar para o xixi. Então tem que lembrar de levar sempre uma guia, o peitoral ou a coleira, dependendo do animal. E também, é claro, dependendo do trajeto, dependendo da distância que você vai fazer, talvez levar até um alimento para ele. Só que alguns animais, quando eles são alimentados durante a viagem, podem ficar mais nauseados e aí lembrar de perguntar para o veterinário sobre o medicamento para controlar essa náusea, para ele poder comer, por exemplo, durante a viagem. Gatos tendem a ficar nauseados logo que entram no carro. Então, para o gato, sempre é interessante você acostumar esse gato com o transporte. Primeiro, dentro da caixa, dentro de casa mesmo. Então, se ele vai viajar numa caixa de transporte, não é que ele não possa viajar sem a caixa de transporte. Lembre, se ele tiver com o peitoral e com uma guia fixa no cinto de segurança ou em algum ponto do carro, não tem problema. Mas, se ele vai viajar na caixa de transporte, tem que acostumar ele com a caixa de transporte e isso pode ser feito dentro de casa. Pegando esse gato, colocando na caixa, preferencialmente deixando primeiro ele se familiarizar com a caixa, depois transportando, fazendo pequenos transportes dentro de casa dessa caixa mesmo, então de um cômodo para o outro, por exemplo, e depois aumentando esse tempo de transporte. Quando você faz isso, o animal fica muito mais familiarizado e fica muito mais tranquilo na viagem. O gato é importante também, se ele fica nauseado, muitas vezes fazer um jejum prévio à viagem. Ele pode até ficar um tempinho sem comer, não é problema, ficar 1, 2, 3 horas sem comer, desde que você faça um jejum relativamente pequeno e depois, assim que chegar no outro local, dê um alimento para ele, assim que puder. Se ele não fica nauseado, nada impede de dar, inclusive, alguns petiscos para ele durante a viagem, para ele ficar tranquilo. Muitas vezes os animais se acalmam também com o carinho do dono. Então, se tem um tutor, se tem um responsável pelo animal ali perto dele, isso pode ser interessante. Outra coisa que muitas vezes acalma o animal é o cheiro daquilo que ele sente como familiar. Então, uma roupa do tutor, por exemplo, os gatos gostam muito disso. Uma roupa do tutor, uma mantinha, os cães gostam daquelas mantas onde eles estão acostumados a ficar deitados. Isso pode ser importante, então, para a viagem com os pets.